Oi, gente. Sérgio Moro e outros membros da direita e da extrema-direita tentaram livrar a cara do Roberto Campos Neto, mas foram detonados. A gente vai ver isso aqui, eu vou tecer alguns comentários e eu venho falando sobre esse revisionismo histórico da direita que quer limpar a barra, passar pano para o Roberto Campos Neto, porque eles não querem que a verdade seja conhecida sobre diversos casos. Mas nós vamos ver esse vídeo e vamos comentar. Vamos lá. E é importante compartilhar. O vídeo foi uma compilação do Mídia Ninja. Vamos lá. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central atual, ele foi convidado, não foi convocado. Então nós estamos dando um tratamento diferenciado, a meu ver, errado em relação ao Campos Neto. Campos Neto foi um presidente do Banco Central respeitado pelo Brasil e pela comunidade internacional. Um presidente premiado, um presidente que recebeu elogios públicos por... Ouviram as duas pessoas da direita? O Sérgio Moro está aborrecido porque supostamente o tratamento diferenciado ao Galípolo e ao Campos Neto. Sabe por que essa diferença, Sérgio Moro? Porque o Galípolo mandou investigar o escândalo do Banco Master e o Roberto Campos Neto tentou acobertar. Então o tratamento tem que ser diferente mesmo. Lá vem o Marcos Rogério do PL dizendo que o Campos Neto era respeitado. É respeitado pelo mercado financeiro e pelo pessoal que quer a agenda ultraliberal. O Roberto Campos Neto atuou na tentativa de reeleição do Bolsonaro. A revista Piauí falou sobre isso. Tem uma reportagem da revista Piauí sobre isso, que eu noticiei na época. Mas enfim. Todos. Se tiver, ou se tivesse algum fato concreto que apontasse para o envolvimento dele, em absoluto, nenhuma divergência quanto à convocação. Mas aqui o que se busca é trazer para essa CPI para fazer palco de debate ideológico. Senhor presidente, por conta do nítido envolvimento do senhor Roberto Campos Neto, da mesma maneira que Paulo Guedes, é outro requerimento, mas desde as concessões para a entrada do Banco Master. Da década de 2010 a 17, 2016, 2017, 18, o senhor, o Daniel Vorcaro, não conseguiu autorização para atuar. Porém, em 14 de outubro de 2019, somente, durante toda a década de 2010, tentou atuar. Mas em 14 de outubro de 2019, a diretoria colegiada do Banco Central, sob a presidência de Roberto Campos Neto, autoriza a transferência de controle do Banco Máxima para Daniel Vorcaro, que posteriormente virou Master. E em 24 de outubro de 2019, a autorização é publicada no Diário Oficial da União e Daniel Vorcaro assume oficialmente como controlador do que passaria a se chamar Banco Master. Portanto, a digital de Roberto Campos Neto é nítida e incontestável. Pois é, tem provas sim, senhor. Muito bem, Soraya Tronic. Que coisa irritante desse povo da direita de dizer que não tem prova. Que mentira ridícula. O Daniel Vorcaro foi negado. Chega o Campos Neto, vem a autorização. E dizer que não tem? A gente tem que ter muita paciência aqui para não xingar esse pessoal. Muita paciência para manter o nível, né, do canal, que é uma exigência aqui minha, mas olha que a vontade que dá é outra. Blindar Roberto Campos Neto é vergonhoso diante desse cenário que diz respeito apenas a fatos. Nós não podemos transformar, senhor presidente, esta CPI há uma guerra política. Nós não iremos destacar nenhum nome porque desejamos que todos estejam aqui para falar. Ninguém quer blindar ninguém. Então, é esta a defesa. Você não quer blindar a Soraya, mas as falas anteriores mostram que tem uma galera assim louca para blindar. É assim, eles querem blindar com tudo, sabe? O Sérgio Moro, o Marcos, esse pessoal, eles querem a blindagem total do Roberto Campos Neto. E tem uma explicação para isso. Eles querem blindar o Roberto Campos Neto porque, se ficar claro que o escândalo do Banco Master está ligado a gente como Roberto Campos Neto, ao Cláudio Castro, ao pessoal da direita, eles não podem jogar isso no Lula. E eleitoralmente para eles é uma tragédia. Porque mostra que o indicado do Bolsonaro sabia e facilitou, e o indicado do Lula mandou investigar. Isso
a verdade vai doer muito para eles, né? Dói muito para eles. Mas vamos seguir. No caso do senhor Roberto Campos Neto e no senhor Paulo Guedes, eu acho que há uma pertinência muito grande. Nós estamos aqui discutindo direta e indiretamente, de todas as formas, o episódio do Banco Master. E ações que foram tomadas, tanto pelo senhor Paulo Guedes, à época de determinados fatos, ministro da Economia, e o senhor Campos Neto, presidente do Banco Central, que precisam ser objeto de uma oitiva. Explicar, por exemplo, por que é que a diretoria do Banco Central, sob a presidência do senhor Campos Neto, autorizou a transferência do controle do Banco Máxima para o senhor Daniel Vorcaro. Por que é que o senhor Daniel Vorcaro chegou a ser condenado pela CVM e o Master por gestão fraudulenta de um fundo, o Banco Central, inclusive, obrigando a realizar aumentos de capital, e posteriormente nós tivemos aval do próprio Banco Central em relação ao Banco Master. Além disso, o que é que foi feito? As denúncias relativas ao Master são bem antigas. O que é que foi feito pela diretoria do Banco Central e pelo senhor Roberto Campos em relação a isso? Lógico que interessa aqui a CPI, assim como em relação ao senhor Paulo Guedes, que era o ministro da Justiça naquele período. Então, eu acho que os dois escândalos, o do Banco Master e o do INSS, têm as digitais de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. No caso do INSS, menos Roberto Campos Neto, porque no caso do INSS tem muito mais a ver com Paulo Guedes e com o Bolsonaro mesmo. Mas no caso do Banco Master, o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes têm as digitais dele. Eles sabiam das acusações, das condenações do Daniel Vorcaro e facilitaram que ele conseguisse o que ele queria. E a pergunta vem, por quê? E a gente acha que sabe por quê, né? Porque eles também seriam beneficiados, né? Tem suspeitas fortes em relação a isso. Isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Óbvio que tem que ser. Mas a direita não quer. Não quer que investigue. Não quer que o Roberto Campos Neto seja convocado. Quer blindar, né? Quer, a gente sabe, passar pano. Não quer que esse pessoal seja investigado. Morrem de medo que sejam investigados. Porque imagine o posto Ipiranga do Bolsonaro ficar claro como ele participou desses escândalos. Mas enfim, vamos seguir. Que esses dois não é nem por acusação de nada, é para que eles venham aqui, para que digam como esse processo do Banco Master foi se consolidando, como se consolidou como uma instituição financeira relevante, enfim. Presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, se trata de uma das maiores pirâmides do sistema financeiro brasileiro, orquestrada por dentro de uma instituição oficial que movimentou mais de 80 bilhões. Teremos milhares de correntistas, de investidores que serão prejudicados, perderão os seus investimentos, sem contar o quanto isso gera de problema para o próprio sistema financeiro, que é a perda da credibilidade. Estamos diante de algo que, se o nosso país não tivesse um sistema financeiro com um histórico de regularidade, isso geraria uma quebra generalizada no mercado financeiro brasileiro e uma fuga de capitais. Felizmente, o governo goza de credibilidade, a economia está crescendo, existem instituições financeiras sólidas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que não foram privatizadas. É importante que a gente diga isso e registre isso aqui. E, por isso, a gente está segurando. É importante a gente dizer que a atuação do Banco Central, a atuação do Ministério da Fazenda, e que é importante que o Galípolo venha aqui, seja convocado, que participe, que dê as suas explicações, né? Isso é muito importante. Agora, nós não podemos deixar de fora o presidente do Banco Central, que eu tenho uma excelente relação, independente de qualquer questão, vem aqui explicar o que foi feito quando dos primeiros sinais de que aquela instituição funcionava de forma temerária, para ser usar um termo. Eu não devia ter boa relação com uma figura dessa, viu, Rogério Carvalho? E outra, essa figura aí ignorou as denúncias, viu? Ele ignorou. Termo mais elegante, ou seja, que atuava de forma criminosa, porque é um crime contra a economia popular,
contra as instituições financeiras. Ou seja, outra questão que a gente precisa ficar atento aqui, e eu quero chamar a atenção, é que determinadas instituições financeiras, como o BTG Pactual, como o Nubank e outras, essas instituições compraram papéis e venderam papéis do Master, como o BRB. Ou seja, nós estamos diante de um esquema muito profuso de legitimação do esquema piramidal acorrente do Banco Master, com uma gravidade, senhor presidente. Imagine que este banco utilizou todas as ferramentas e tecnologias do mercado financeiro, de produtos. Veja, isso de uma inteligência para produzir a captura e a tomada da riqueza das pessoas extraordinária, porque pegou todos os produtos que o mercado coloca de forma livremente para tomar dinheiro das pessoas. A questão do BESC. Olha, eu vou dar um exemplo, o BESC. Uma ação que valia R$1 foi comercializada a R$600. 50%, já vou terminar, não fique nervoso. 50% era o que valia 0,5 centavos. 0,50 centavos vendido por 600. Então, senhor presidente, não vamos proteger aqui ninguém, vamos garantir que essa CPI consiga dar luz e colocar luz, quer dizer, colocar luz sobre esses fatos, para que a gente não prejudique ninguém, mas que ao mesmo tempo, com muita cautela para não criar problema para a vida das pessoas, mas que a gente possa esclarecer esses fatos que aterrorizam o sistema financeiro e o povo brasileiro. Encerrada a votação, peço à secretaria que proceda a abertura do painel. Não, só se empatar. Desempatar a votação. Onde é que está o resultado? Aqui. Porque aí tem que desempatar. Posso olhar assim. Isso. Parece que tá empatado, né? Vamos lá. Apareceu só votação empatada. Só apareceu lá em cima escrito votação empatada. Bom, a votação está empatada. Essa presidência vota pela convocação do Roberto Campos Neto. Está aprovada a convocação do senhor, uma vez que, se nós estamos aqui convocando o Galípolo, com muito mais razão, quem estava anteriormente, mesmo porque a apuração foi atualmente. A votação foi empatada, essa presidência desempatou, votando sim para a convocação do senhor Paulo Roberto Nunes Guedes. Pois é, o Paulo Guedes também, blindagem não deu certo. Tentaram blindar, mas não deu certo e esse pessoal vai ter que se explicar. Vai ter que se explicar. Mais do que na hora que tenham que se explicar, até porque todas as evidências sinalizam que eles facilitaram que esses escândalos se materializassem. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, e se você quiser ganhar um dinheiro extra divulgando conhecimento e ideia de esquerda, tem um link no comentário fixado, sim, para você ganhar dinheiro divulgando conhecimento e ideia de esquerda. É possível, não tem custo nenhum, você vira inscrito no Hotmart, vira afiliado dos cursos da gente e você vai ganhar dinheiro fazendo isso. E se você gostou muito desse vídeo, você pode também se tornar membro, apoiador, mandar um pix para o canal, que é andretj@terra.com.br, e pode assistir o vídeo que está sugerido aqui no final, que se você gostou desse, provavelmente vai gostar do próximo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.